Quem viaja procura viver novas experiências. Novos cenários. Resgatar antigos sonhos. Onde a calma e a tranquilidade são essenciais. Quem viaja procura um lugar como Itanhaém. A paz que só o encontro do azul do céu com o verde da natureza e o brilho do mar podem trazer. Mas Itanhaém também tem adrenalina. Sobre as ondas, o sol, o calor, a emoção. Debaixo delas, segredos surpreendentes. Para estimular todos os sentidos. Ritmo acelerado da noite e o tempo que para na degustação de todos os sabores. A conexão com o passado e com a história. A ligação única e poderosa com a fé. Itanhaém, tudo que você procura, tudo que você quer viver, tudo que você sonhou. Itanhaém, o refúgio absoluto, o ambiente perfeito. Visite Itanhaém. A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Alarmes Roma. Monitoramento 24 horas por dia. Seriedade, qualidade e segurança. Alarmes residenciais e comerciais. Cerca elétrica e EZFTV digital. Equipe técnica própria com profissionais altamente treinados e qualificados. Agende já o seu orçamento sem compromisso. Ligue 13 3427 8888. 13 3427 8888. Alarmes Roma. O que é transformação para você? Pra gente é rotina e acontece dia a dia, aos poucos, da maneira mais bonita que se pode imaginar. Sabe quando você passa aquela maquiagem incrível e sai de casa cheia de força para encarar o mundo e conquistar o seu lugar? Que tal finalizar sua beleza e sua confiança com um perfume de arrasar? Viva esse momento com a gente e transforme-se. Perfumagem, transformação que você vê e sente. Ultra Farma, descontos incríveis, promoções, agora com preços mais baixos, como o ômega 3 concentrado cápsula, ainda mais barato. Telefone 13 3396 9493, WhatsApp 13 9179 7238. Ultra Farma, Avenida Rui Barbosa 247, Centro de Itanhaém. Seja bem-vindo no espaço da alquimia das ervas mágicas, local voltado ao seu bem-estar.
Aqui você vai encontrar diversos produtos naturais e artesanais, além de serviços terapêuticos e holísticos. A WSNet nasceu em 2009, na cidade de Itanhaém, com um propósito: conectar pessoas e transformar vidas. No começo, eram apenas 4 colaboradores, poucos recursos e um grande desafio pela frente. Mas a vontade de crescer e oferecer um serviço de qualidade sempre esteve presente. Em 2013, enquanto Wagner buscava novas tecnologias para melhorar a conexão, sua esposa Irene tornou-se sócia, assumindo a gestão e a administração do provedor. Foi um momento decisivo. Juntos organizaram a empresa, ampliaram a frota, investiram em treinamentos e mentorias e, com cada escolha estratégica, elevaram a WSNet ao patamar de referência em qualidade e inovação. O que começou com poucas pessoas e um sonho, hoje se tornou uma empresa com quase 200 colaboradores, atendendo as cidades de Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá. Somos o provedor mais bem avaliado do Brasil no Google, com mais de 20 mil avaliações em nossas 6 lojas. E agora, demos mais um passo rumo ao futuro. Inauguramos nossa sede administrativa, um ambiente inovador na cidade de Itanhaém, pensado para levar ainda mais qualidade e eficiência aos nossos clientes e colaboradores. Mais do que internet, entregamos compromisso, inovação e a melhor experiência para quem confia na gente. A ACAI, junto com mais 420 outras associações do estado de São Paulo, nos faz muito mais fortes através da FACESP, que nos une e nos fortalece como federação. Você será ouvido pelos órgãos públicos, as suas dúvidas e os seus desejos pelo bem-estar de Itanhaém. Juntos somos mais é o nosso sentimento expressado para que possamos construir a cidade desejada em nossos corações. Ei você! Você mesmo! Você que está sentado esperando o filme começar. Você sabia que aqui na Galeria Mendes nós temos várias lojas para você conhecer, inclusive disponíveis para você alugar? Isso mesmo! Venha fazer uma visita no melhor ponto de Itanhaém. Traga sua empresa, monte seu negócio e o Cinemar garante a você uma incrível experiência de entretenimento com as grandes estreias em telas de alta definição. Galeria Mendes e Cinemar Itanhaém. Estamos aqui na premiação dos melhores do ano de 2025 e um evento para celebrar os nossos resultados, as nossas conquistas, onde celebramos aqui os mais de 100 milhões de reais em negócios movimentados somente nesse ano de 2025. Então é um prazer poder receber esses empresários e poder reconhecê-los por essa dedicação. Porque através dessa formação de relacionamentos fortes, a minha empresa conseguiu crescer e se tornar referência aqui na nossa região. Essa rede de ajuda que a gente tem também no bem e no lixo é fundamental para que a gente possa se sentir fortalecido. Então, por essas razões, eu recomendo, estou no bem e lixo há mais de 10 anos. É de suma importância essa união. Afinal de contas, os empresários se sentem muito sozinhos. Dentro do BNI isso não acontece, porque afinal de contas a gente preza pelos relacionamentos. Temos negócios, mas os relacionamentos duradouros é o que fazem toda a diferença na nossa vida. Você que é empresário da Baixada Santista, venha nos conhecer, venha numa reunião. Estou muito feliz de estar participando hoje do evento de reconhecimento do BNI no ano de 2025, reconhecendo os membros que mais performaram e as equipes também. E com certeza eu vou estar ali no palco, porque eu sou um membro que trabalha bastante pelo BNI. Eu amo o BNI, sou apaixonada. E você que ainda não conhece o BNI Baixada Santista, venha participar de uma reunião para poder ver como isso pode melhorar o seu negócio, como melhorou o meu. Vem participar do BNI. Dizem que uma das principais coisas que acontecem no BNI é desenvolver novas habilidades. Estou eu aqui hoje na festa de reconhecimento regional, onde eu vou ser mestre de cerimônia. Nunca me passou pela cabeça desenvolver tal habilidade de falar em público e de falar para tanta gente.
Então fica o convite para você que quer se desenvolver tanto como pessoa quanto como empresário, para que você venha visitar uma reunião do BNI e quem sabe o ano que vem você não esteja aqui conosco nessa festa incrível de reconhecimento, onde todos vão ser agraciados com várias comendas e serem reconhecidos pelos trabalhos que eles desenvolveram para a comunidade da Baixada Santista. Se o teu sorriso mudasse tudo. Aqui na Junqueira Prime Odontologia já transformamos mais de 30 mil sorrisos. Somos especialistas em próteses e implantes. Um conceito diferente que devolve o sorriso, a segurança e a autoestima. Tudo isso com máxima tecnologia, cuidados personalizados e resultados que cabem no seu bolso. Está esperando o que para recuperar a sua liberdade de sorrir? Estamos no centro de Itanhaém. E você que está no cinema agora? Temos condições especiais e imperdíveis. Escaneie o QR Code na tela. Agende a sua avaliação e venha nos conhecer. Calma, o filme já vai começar. Eu sei que você não para de pensar na saúde financeira do seu negócio, não é mesmo? A sua empresa não está gerando lucro como você gostaria? A verdade é brutal. A falta de controle financeiro e de planejamento tributário pode acabar com o seu negócio. Mas eu não vim estragar o seu filme. Nosso Hub de Soluções é a virada que você precisa para evitar perdas, economizar impostos e impulsionar os seus lucros. Com uma estrutura totalmente inovadora e tecnológica, de forma simples, podemos mudar o seu cenário. Mas agora é hora do filme. Tire uma foto rápida e chame a gente depois. RT Count, descomplicando sua gestão para impulsionar o seu negócio. Jornal Bom Dia Itanhaém, às 8h30 da manhã. Toda segunda-feira, às 21 horas, você tem um encontro marcado com grandes histórias, networking e oportunidades no programa BNI em Foco. Entrevistas inspiradoras, empresários convidados e muito conteúdo para quem quer crescer através de conexões de valor. Não perca BNI em Foco, toda segunda-feira, às 21 horas, conectando pessoas, negócios e resultados. Alquimia Mystic é o seu momento sobre numerologia, astrologia e psicologia, além de convidados esclarecendo sobre esse universo místico e não místico. Alquimia Mystic, apresentação Renata Liberti, terça, 9 da noite. Espaço Aberto. Tudo o que você precisa saber com personalidades e seu ponto de vista. Abordando vários assuntos do seu dia a dia. Espaço Aberto. Na TV Sua Praia. Toda sexta às 7 da noite, Mulheres do Século XXI. Um bate-papo sobre todos os aspectos do mundo feminino. Apresentação Daniela Fernandes. Na TV Sua Praia. Toda segunda-feira, às 21 horas, você tem um encontro marcado com grandes histórias, networking e oportunidades. Acho muito bonito eu chegar aqui na frente, ver outras vezes bonita aqui para
para nos ouvir. Para isso que nós estamos. O negócio de passar para lá? Abre aqui o nosso salão, o nosso coração, para que a gente possa aprender, trazer informações. A gente pergunta, vale a pena? Eu vou responder com a resposta do poeta português, que vale a pena se a alma é pequena. E assim como eu, que a minha autogera jamais será pequena, espero que cada um de vocês pense sempre nisso. Sempre alguma coisa. Hoje eu aprendi da maneira que eu aprendi. Sempre uma informação. Tá? Então, assim, é muito gratificante ver isso aqui. Passem também para as pessoas da cidade. Nós precisamos nos unir cada vez mais. A nossa força do associativismo, ela é muito importante. Então, assim, eu estou aqui na segunda gestão, eu espero que tenha mostrado um pouquinho para que vim. Nós somos voluntários, sabem disso. Conceição também no Conselho do SEMEC, né? Porque o pessoal acha que a gente ganha uma grana, né? E não, a gente ganha é o amor de cada um de vocês, esse sentimento todo que nos faz trabalhar, faz nos mover. Aqui nós temos também o SEMEC, para quem não conhece, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura, também é uma parte nossa, da nossa rede de associações do Brasil. Para quem não sabe, somos 450 no estado de São Paulo e somos 3.200 em todo o Brasil. Então, muitas vezes perguntam, por que eu vou participar da CAI? Você não participa somente no município, você participa no Brasil inteiro. Eu sempre repito, o Simples Nacional foi criado na nossa malha de associações comerciais. Que, aliás, ele faliu o governo, ele tem recursos, ele tem ideias, como ele fala, a força do coletivo. Isso resume tudo. Coletividade. E é para isso que nós estamos aqui. Obrigado. E hoje é uma série de temas que vai contar para a gente o que se deve fazer. Patrícia também quer dar um próprio exemplo do SEMEC. É bom. A gente diria assim. Rapidinho. É só para falar boa noite, obrigada por estarem aqui. Marcelo, obrigada por ter aceitado o convite, por essa oportunidade, por trazer informação para nós. É muito importante, tá? O SEMEC é um grupo de mulheres empreendedoras, empresárias, não importa o tamanho, tá? Temos reuniões todas as últimas quartas-feiras do mês. Fazemos a campanha Absorver essa causa dos absorventes, porque a gente fez uma pesquisa e viu que falta muito. Mesmo o governo dando um pouco, ainda falta muito, tá? O que mais? Eu acho que é isso, tá bom? Obrigada. Vamos lá, Marcelo, vamos começar. Valeu. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, é uma alegria estar aqui. Pegar aqui Quem esteve aqui, o Zé começou falando de Fernando Pessoa, é isso, Zé? Do poeta português? Então vou falar de uma outra frase de Fernando Pessoa, que diz que Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Então eu falo isso porque em algum momento todos os empreendedores aqui já sonhou com o seu empreendimento, já sonhou com o seu negócio. Eu não sei se alguns aqui estão sonhando ainda em começar, todos já têm comércio, ou alguém que está querendo começar um comércio, como é que é? Levanta a mão, só para saber. Vai começar. Então, está começando. Então, essa frase de Fernando Pessoa se refere justamente ao seguinte, diz que quando Deus quer, por isso que a gente sonha. Então, primeiro o sonho nasceu de Deus, né? Então, boa sorte na tua caminhada e é uma alegria a gente encontrar tantos comerciantes da cidade que a gente vê que poderiam estar aqui na frente dando dicas. Então, para mim é um privilégio estar junto com vocês aqui, passando um pouco da minha experiência também. E eu poderia falar só de dicas para quem quer empreender, e também só de programas de políticas públicas que a gente criou lá em Brasília. No entanto, eu tentei fazer um misto para, de alguma maneira, passar informações. Parabéns, Zé, você tem feito da Associação Comercial de Itanhaém realmente um diferencial, juntando pessoas, dando oportunidade para a gente debater, discutir, de igual maneira a Patrícia Benetton,
juntando mulheres empreendedoras. Eu digo sempre que onde tem mulheres as coisas acontecem, né? Então a gente vê que você deu essa abertura para a CAI, muito bacana. Nossa obrigação. E parabenizar o nosso troféu da CAI de tantos anos, que é a Márcia, que está sempre, né? Sempre... Ela veio no direito. Que está sempre conduzindo tão bem, né? Enfim, quando a gente fala a força do coletivo, exatamente nesse sentido, da gente poder estar junto, trocando experiências. Às vezes as nossas dores são iguais a de outro comerciante, a gente troca experiência, ouve, pode aprender um com o outro. Então acho que esse tipo de contato é sempre bacana. Eu sempre brinco, falei isso na outra do BNI. Quem estava aqui no BNI? Eu falei na outra do BNI que a gente tem que sempre se apresentar na nossa melhor versão, né? Então, em vez de ficar falando de mim, eu falo o seguinte: minha melhor versão eu acho que é ser avô da Chloe, minha neta. Então, quem é o Marcelo é o avô da Chloe, que é filha do meu filho. A velocidade da mudança, você já está funcionando? Obrigado. Vamos ver, testar aqui. Boa. Obrigado. Vocês já perceberam que o mundo mudou mais nos últimos 5 anos do que nos últimos 50 anos? A velocidade das informações que nós temos hoje em dia é muito grande. Quem aqui tem a sensação de que um dia de 24 horas não é suficiente para resolver todas as coisas? Então é essa velocidade das informações que tem movido o mundo atualmente. E aí eu trago um exemplo de um cliente na chuva. E é sempre para trazer alguma reflexão sobre o seu negócio. Vocês perceberam, o que a gente pode dizer que tem em comum entre Uber, Google e Netflix? Quem quer dar um palpite? Uber, Google e Netflix. O sucesso das empresas, porque... Hein? Prático. Tem que Muitas vezes as pessoas falam, olha, o que tem em comum é a tecnologia, mas o que tem em comum, a tecnologia é um fator, mas o que tem em comum é que essas empresas, elas priorizaram resolver o problema do cliente. Então o Google, ele resolveu o problema, não é do tempo de vocês, mas é do meu, de uma lista telefônica que a gente tinha que folhear, que era dessa grossura, para achar um número de telefone de alguém. O Google, ele facilitou essa dificuldade que todo cliente tinha. O Uber, ele facilitou de não deixar a gente na chuva, esperando passar um táxi para fazer o sinal e tentar embarcar. A gente, de dentro da nossa casa, de dentro do nosso estabelecimento, a gente chama o Uber e a gente tem a previsibilidade, apesar da demora. Alguém falou da demora aqui, né? Apesar da demora, a gente consegue ter a previsibilidade. A Netflix nos livrou de ser escravo da grade de televisão. Ou seja, eu quero assistir a novela, eu tenho que estar pontualmente às 8h30, às 9 horas em frente à TV. Agora cada um assiste, eu falei a Netflix, mas vale para qualquer plataforma de streaming. A gente assiste na hora que a gente quer, quando a gente quiser. Então, o que tem em comum para a gente pensar, qual é a chuva que o nosso cliente está tomando? Qual é a lista telefônica que o nosso cliente tem que folhear hoje para conseguir consumir no nosso negócio? E é essa reflexão que a gente tem que trazer. Mais importante do que focar no nosso produto é focar na dor do nosso cliente, em levar a solução para o nosso cliente. Isso é o mais importante. E é isso que essas grandes, eu poderia dar outros tantos exemplos desses gigantes, resolveram problemas. E a gente tem que entender qual é o problema que o nosso cliente enfrenta. Se ele está na chuva esperando passar o táxi, se ele está carregando uma lista telefônica, ou se ele está escravo de alguma rotina que a gente criou. E é isso que a gente tem que pensar para o nosso negócio. E aí, muitas pessoas podem falar assim, mas o meu cliente está tomando chuva, está com um problema, não consigo resolver porque me falta crédito, me falta recurso. E aí eu procurei levar para dentro do Ministério do Empreendedorismo a visão do empreendedor, a visão de quem empreende e tem dificuldade para acesso ao crédito, por exemplo. E aí o que acontece?
nós criamos lá o Procred 360. É uma informação que eu trago acoplada a essas dicas de empreendedorismo. O Procred 360 é uma linha de crédito que foi criada especialmente para microempresa e microempreendedor individual. O microempreendedor individual fatura até 81 mil por ano. A microempresa fatura até 360 mil por ano. Qual é a grande dificuldade da microempresa e do MEI conseguir crédito? É quando ele senta na frente do gerente e o gerente fala assim: eu te dou o recurso para você investir no seu negócio, mas você tem que me dar um carro em garantia ou então uma casa em garantia. Não é assim que acontece? E isso às vezes inviabiliza muito a tomada do crédito para você poder investir no seu negócio. Outro dia, numa palestra agora em março, lá em Caraguatatuba, era mês da mulher, a prefeitura reuniu muitas empreendedoras ali. E aí eu conversando com as mulheres, eu falei assim: olha, o Procred 360 talvez é para você, é justamente você ter acesso ao crédito e inovar o seu negócio. Quando eu falei inovar o seu negócio, eu sempre falo em inovação. Uma senhora levantou a mão e falou assim: Marcelo, você fica falando em inovação, quando na verdade eu trabalho dentro de uma banca de 2x2, Priscila, descascando batata a manhã inteira, palitando a batata, para da tarde fritar a batata, para a noite vender a batata, enfim, empacotar a batata. Como é que eu vou pensar em inovação? E aí, quando a gente pensa em resolver a dor do nosso cliente, se eu estou na política pública, eu também tenho que entender a dor do empreendedor. Se a gente trabalha para o empreendedor e a dor do empreendedor é falta do crédito. Essa linha de crédito, ela não precisa dar nada em garantia. O próprio governo, através do Ministério, criou o Fundo Garantidor das Operações para que o microempreendedor ou a microempresa tenha acesso ao crédito. Está divulgado em Itanhaém? Zé me falou que não está, né, Zé? E é importante divulgar, porque é com informação que as pessoas têm acesso. E quando tem acesso, é dinheiro circulando na economia da cidade. Somente bom, eu vou deixar para falar isso depois. Dados, eu falo depois. Enfim, então é uma linha de crédito. Se vocês quiserem algum detalhe, vale no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil e no BDMG, que não tem aqui. Então aqui são 4 bancos. A gente ofereceu para todos os bancos poderem oferecer essa linha de crédito. Todos, inclusive o Banco Master, nem atenderam a gente. Acho que eles estavam preocupados com outras coisas, não estavam preocupados em fazer linha de crédito para os pequenos negócios, né? Enfim, então é uma linha de crédito com juros subsidiados, porque eles não tomam nenhum risco. E quando a gente criou essa linha de créditos, a gente falou assim: a gente vai cobrir para que o MEI ou a microempresa não precise oferecer nada em garantia. Os bancos falaram assim: então é 10% de garantia. Se a gente vai liberar 40 bi, a gente quer 4 bi de garantia, 10% de inadimplência, para cobrir eventuais 10% de inadimplência. Sabe quanto que está a inadimplência hoje? 0,2. 0,2. E a lógica era de 10%. Ou seja, mostra que os pequenos negócios honram, porque sabe que precisa ter o CNPJ limpo para poder vender, para poder receber produto, para não ser invalidado. Vou tirar a blusa aqui. Enfim, taxa de juros é taxa Selic mais 5% ao ano, tá? Então hoje está em, obrigado, hoje está em 14,50 mais 5 dá 19,5, dividido por 12 vai estar em 1,60 ao mês, mais ou menos, não é isso? Mais ou menos. 1,60 ao mês. Eu ainda acho alto, mas é muito abaixo do que é praticado no mercado. Muito abaixo. A gente vê taxas de juros que os bancos oferecem de 5, 6, 7%. Né? Então, a dica é sentar em frente ao gerente do seu banco, de um desses 4 bancos, e fala, quem precisar de crédito, né?
pedir o Procred 360. E aí quando eu dei o exemplo da moça da batata lá, que ela falou, você fica falando em inovação, como é que eu vou pensar em inovação se eu fico palitando batata o dia inteiro? Eu falei, talvez porque falta crédito para você. Eu falei, você sabia que, por exemplo, essas grandes redes de fast food, eles têm palitador de batata, né? Eles jogam a batata lá, existe uma máquina que já deixa a batata toda palitada. Sabe por que a senhora não tem? Porque não tem 5 mil. E depois eu fui pesquisar, não sabia quanto era. Custa 5 mil esse fatiador automático. Tem mecânico, semi-automático e automático. E aí, quando a gente fala em inovação, é você trazer algo que melhore a produtividade do teu negócio. E às vezes para isso precisa de crédito. Foi nesse sentido que a gente quis resolver a dor do cliente, tá? A dor do empreendedor. Então, maquinário ou é não, você faz o que você quiser. O Procred 360, a gente tem uma outra linha de crédito específica para MEI e microempresa, que é para fundo clima, aí é projeto que mitigue o impacto ambiental. Se vocês quiserem, a gente fala disso. Então você quer, por exemplo, no teu comércio colocar painel solar, o Empreender Clima é pelo fundo clima, aí tem que ter projeto. Esse aqui você usa do jeito que você quiser para capital de giro, para reformar, melhorar a embalagem, investir, não tem que apresentar. Agora é necessário ter essa informação, porque a maioria dos gerentes não informam. Eu vejo que a gente tem um mapa das cidades onde é muito liberado, sabe? E eu vejo que as cidades onde chega esse recurso, que ativa a economia, que é tão importante, eu conversava com a Patrícia aqui, né, Patrícia, que é tão importante a gente ver a economia dos municípios acontecer. Eu vejo que as cidades onde chega, que é muito liberado, é as cidades onde o governo da cidade acabou fazendo essa movimentação. Teve cidade, eu sempre dou um exemplo que eu vi de perto, lá em Recife, o João Campos, quando soube disso, levou a turma dele para o Ministério para entender como que funcionava e juntou com gerentes desses bancos, e fez uma grande movimentação na cidade divulgando isso. Isso está movimentando a cidade, né? Quanto que está liberado? 30% do que você faturou no ano anterior. Então, para o exemplo do MEI, que fatura até 81 mil por ano, você está liberado 24 mil. Para o exemplo de uma microempresa, que pode até 360 mil por ano, o limite é 150 mil. Então, faturou 300 mil, está liberado 90 mil. Está disponível Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica. De preferência no banco onde você tem conta e chegando com a informação. Eu quero o Procred 360. 360 porque a gente criou justamente no sentido de fazer chegar somente para MEI e microempresa. Diferente do Pronamp, que os gerentes acabavam oferecendo mais para empresas maiores e não chegava para empresas menores. Pergunta, isso é para quem já está com empresa aberta? Esse já. Movimentação. Isso, porque é 30% do faturamento anterior. Então, mas quem está querendo abrir empresa? Então, como como é Ministério do Empreendedorismo, foi possível criar com base naquilo que já se faturava. Mas a gente entende que é necessário criar também algo, mas que aí vai ter que ter projeto para acompanhamento para realmente investir na possibilidade de um novo negócio. Seria quase o modelo do BNDES? Não deixa de ser. O BNDES costuma ser menor. O Empreender Clima, ele não tem Selic, por exemplo. Depois, se alguém quiser sobre o Empreender Clima, eu posso falar. Não tem Selic. Aí os juros é bem menor, a carência é maior. Esse aqui tem carência de 6 a 12 meses, de acordo com a análise do banco. Porque a gente tinha como criar política pública, mas não tem como operacionalizar isso no Brasil inteiro. Então, a operacionalização é dos bancos. E tem gerente que às vezes tem má vontade, sim. A gente recebe alguns casos de gerentes que eles não têm interesse de... Por isso que eu falo que é importante o poder público se apoderar disso e poder fazer uma movimentação no sentido de ativar a economia através do empreendedor, através do comerciante, porque é quem faz a economia girar. Marcelo, um tempo atrás, o Sebrae, porque essa é igual a pergunta dela, né? Tudo bem, tem o pessoal que já tem a empresa há mais de um ano, você tem faturamento registrado, né? Agora, para quem está começando, eu lembro que tinha o Banco do Povo, que era do
comenta com o número do Estado, né? Também por essa mesma regra, eu acho que você tem que ter um ano já apesar do recurso ser bem pequeno, né? Era 21 mil, certo? Aí eu vejo que tinha um programa junto com o Sebrae, que eu vejo que o Sebrae faz um trabalho interessante junto com o pessoal aqui dos microempresários nossos, né? De assessoria, né? De consultoria, de gestão financeira. Ele não poderia ser como se fosse um avalista, você faria um plano de negócio. O Procred a gente é o avalista. Para não precisar ter um faturamento para a empresa que vai... Eu quero começar. Eu concordo. Eu falo assim, para o pequeno empresário é pouco, para os grandes é tudo. É verdade, é verdade. Esse é meio revoltante. Aí você vai querer empreender, o cara então dá sua casa, dá seu carro. O Pronamp não tem limite. Quando foi criado o Pronamp, tinha um valor também subsidiado com fundo garantidor para não precisar dar nada em garantia. Só que não tinha limite de faturamento. Então o que os bancos faziam? Normalmente a gente fez um levantamento quando foi criado o Ministério, chegava só para grandes empresas. Não chegava para empresas pequenas. 2% chegou para microempresas de todo o recurso que foi liberado. Meio eu falo que só se era amigo do gerente falava, tem um recurso aqui. Embora estava disponível para todos. Então, com base nisso, a gente ainda conseguiu fazer um pouco menor, porque no Pronamp é 6%, aqui é 5%. E com limite de faturamento até 360 mil, que é o limite da microempresa, para a gente ter certeza que ia chegar para os pequenos negócios. Tá? Essa é a diferença básica. E aí é 30% do que faturou no ano anterior, mas como eu estou no SEMEC, se a empresa for de mulher ou comandada por mulher, ou empresa amiga da mulher, que tem maior número de funcionárias do que funcionários, ao invés de 30%, 50% disponível. Tá? Então, no exemplo que eu dei de 81 mil, está liberado em vez de 24 mil, 40.500. No exemplo de 300, está liberado 150. Quando eu falo liberado, eu faço sempre a ressalva de que a análise de crédito é feita pelo banco. Mas, se você não tiver inscrito em dívida ativa da União, é o único impedimento que a lei fala, está liberado. Tá certo? Tá disponível essa linha de crédito e tem muito recurso para disponibilizar. Os bancos, no Brasil, o último levantamento que a gente fez, já tem uns 2 meses, a gente não fica acompanhando todo dia, né? No Brasil, já cada um desses bancos já liberaram quase 2 bi para microempreendedores e MEIs, tá? Só que eu repito, em algumas cidades a gente vê muito recurso circulando, em outras cidades a gente não vê praticamente nada, porque falta um pouco de informação, de governo acabar assumindo esse papel de querer ativar o empreendedorismo. Enfim, se vocês quiserem tirar alguma dúvida depois, eu estou à disposição, tá? E aí também para resolver a dor do cliente, aqui eu vou passar rapidamente para quem quer começar. A gente criou um outro programa, dentro da lógica, né? A gente fala para o empreendedor qual é a dor do seu cliente. Tem que resolver o problema do seu cliente, facilitar, como Uber, Google, Netflix. Então a gente também criou o MEI Conta com a gente para o MEI que quer começar, mas não se sente confortável para fazer tudo por conta própria. Tem contador aqui? Contadora. A gente sabe que é muito fácil fazer por conta própria o MEI, não é verdade? No entanto, você entra lá no gov.br/MEI, faz tudo por conta própria, é muito fácil, em 2 minutos você sai com o teu CNPJ, escolhe tua ocupação, lá no gov.br/MEI você emite a guia DAF, a gente simplificou muito tudo e lá mesmo você faz tua prestação de contas anual. No entanto, quem não se sente confortável para fazer por conta própria, a gente criou o MEI Conta com a gente, que é uma parceria do Ministério com a FENACON, Federação Nacional dos Contabilistas, onde o contador oferece 1 ano de atendimento gratuito para o MEI. Faz a formalização do MEI, ele atende, ele faz a emissão das 12 primeiras guias DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional especial para o microempreendedor individual, e também ele
faz a primeira prestação de contas anual. Eu digo que isso é um período de aprendizado para quem está começando. Em um ano, o MEI, ele vai saber se ele já sabe fazer por conta própria ou se ele contrata depois de um ano o serviço de um contador parceiro que ajudou ele a fazer os primeiros passos. A gente sabe que tem muito contador que mesmo não fazendo parte da FENACOM acaba fazendo uma parceria nesse sentido. A gente só criou uma plataforma para aproximar. Entra lá na nossa plataforma, coloca assim, eu sou do Savoy, aí quero me formalizar. Vai aparecer o contador do Savoy mais próximo para poder ter essa interação pessoal, tá? Estou fazendo um resumo aqui, mas estou à vontade aqui para tirar dúvida e esclarecer. Pode falar. Como que vai aumentar o patamar do MEI? Vamos lá. Marcelo, Oi. esse serviço também o Sebrae presta, né? Qual serviço? De fazer o janeiro ou a data anual. O Sebrae também presta esse serviço. Nós estamos com o Sebrae aqui? É do Sebrae. Aqui na sociedade. Na Meu primeiro projeto como vereador, isso há muitos anos atrás, na época chamava PAI, Posto Sebrae de Atendimento. Você lembra, Márcio? E aí foi meu primeiro projeto de vereador, que a gente já tinha essa visão de empreendedorismo, foi dentro da CAI, o posto. Agora não chama mais PAI, né? Na época era PAI. Hein? Boa. Ela perguntou sobre o aumento de teto de faturamento do MEI. Isso depende do Congresso Nacional, além de diretor do Ministério do Empreendedorismo. Não, mais, desde janeiro de 2018. Eu acho que é a maior injustiça com o microempreendedor individual. Além de diretor, eu sou o representante do comitê temático do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa. Esse comitê temático, ele representa todas as entidades ligadas ao empreendedor. E eu participo como representante de todas as audiências públicas que o Congresso Nacional pratica e fico tentando demonstrar a importância de aumentar esse teto de faturamento, que eu considero a maior injustiça não aumentar. Eu fiz uma conta lá no Congresso, faz um ou 2 meses mais ou menos, mostrando eu estou falando disso porque foi uma pergunta, tá, gente? Mostrando para os deputados federais que quem era, em janeiro de 18, quando teve esse último reajuste para 81 mil, quem era MEI, ele vendia 15 cestas básicas, ele faturava 81 mil por ano, portanto ele era MEI. Hoje, se vender as mesmas 15 cestas básicas, ele fatura 140 mil. São dados do Diese, tá? Ou seja, ele não vendeu nada mais, mas ele foi empurrado para um sistema mais burocrático, mais caro, mais pesado, com mais imposto, enfim, isso é uma tremenda injustiça. Então, a gente infelizmente não tem uma bancada do empreendedor. E aqui, quando eu falo isso, não tem crítica, tem bancada do BBB, né? Da Bíblia, da bala e do boi, não é isso? O negócio é forte. Isso, e eu não estou nem falando como crítica, eu estou falando como organização, uma questão de organização. Mas nós não temos uma bancada do empreendedor, porque quando falam que o agro é pop, o agro é tudo, o agro é tech, eu falo sempre o seguinte, na verdade quem é pop, quem é agro, quem é tudo, quem é tech, são os pequenos negócios. Porque 75% dos empregos do Brasil não vem do agro, vem dos pequenos negócios. Todos juntos é quem faz a economia do Brasil girar. E é por isso que eu entendo que tem que ter uma bancada do empreendedorismo que não deixe isso parado desde janeiro de 2018. O último projeto de lei que foi protocolado foi em 2021 até hoje, foi entrar em regime de urgência 3 meses atrás, que eu também não estou vendo como urgência. Mas agora a gente tem feito pressão para que o Congresso coloque em pauta e aumente o limite e aumentar de 1 para 2 funcionários. Isso, eu fiz até um vídeo, está no meu Instagram, fiz esse vídeo acho que ontem, já falando sobre isso, tá? Estão falando da reforma tributária do Supermêi, não sei se isso vai... Esse é um projeto, mas que está parado. O aumento, mas que não deixa de ser baseado nesse projeto do Supermêi, porque assim, deve aumentar para 2 funcionários e aumentar o limite de faturamento. No passado nós fomos também ao Congresso, 450 presidentes de associações comerciais do Brasil, tentar isso também. E eles não conseguiram. Aliás, muito plenário teve tanta gente voluntária. Sim. É porque
exigentes a partir do ano que vem, que eu saiba, que a partir do ano que vem também vai ter custo de inovação para Exato, essa é uma regra nova da Receita Federal. E aquela dica que eu vou dar ali depois para quem quer começar tem a ver com isso, tá? Essa regra vai começar a partir de janeiro de 27. É isso, vamos lá. Mais dicas para quem empreende. A nova mentalidade empreendedora. 3 pilares que a gente considera que estão redefinindo e construindo o futuro de quem empreende. Inteligência artificial e tecnologia. Vamos fazer um teste quando a gente fala de tecnologia? Está todo mundo com o celular na mão, não tá? Vamos auditar nossa própria empresa? Entra, por favor, no Google, coloca o nome da sua empresa e procure. A melhor pizza do mundo. Eu não tenho dúvida. Não tem empresa. Não foi nada. Pesquisa um eletricista aí. Vamos lá, um eletricista. Auditaram a sua empresa? Como é que está? Está convidativo? Está convidativo para você? Se eu sou um turista, eu estou chegando em Itanhaém, eu quero achar uma pizzaria, eu vou achar sensacional. Está convidativo? Fazendo pizza, tô até com vontade. Gente, vamos. Saiu daqui. Tá bacana. Tá? Eu acho que sim. O cliente vai se interessar. Tá dando vontade. É importante a gente acompanhar isso, tá? Quando a gente fala em tecnologia, como é que tá aí? Eu tô com dele de você, tá no Google. Tá convidativo, tá chamando a atenção para alguém procurar lá? Tem alguma coisa de produtos. Ótimo. Alguém achou que a sua própria empresa não tá legal no Google? Hein? Alguém achou que não tá legal? Eu estou falando isso pelo seguinte, no BNI, a gente estava no BNI, depois que eu falei isso, um rapaz que era eletricista, ele chegou para mim e falou: Marcelo, eu entrei no Google e eu acho que eu não me procuraria se eu fosse um cliente procurando, porque tinha uma foto de uma casa velha lá que ele tirou, que fez a... Ele falou, não chama atenção. Então, é importante a gente estar com a tecnologia em dia e oferecendo uma imagem boa do nosso produto, da nossa empresa. Ô Marcelo, só para complementar, esse rapaz, esse eletricista, ele foi no banco solicitar o crédito e ele conseguiu. O Procred? Do Procred. Olha que beleza. Ele conseguiu. Quando tem informação, consegue, né? Agora é importante, né, Dani, a gente destacar, viu, Andréia, que a gente está vendo aí o grande endividamento das pessoas no Brasil. Linha de crédito tem que ter propósito, como tudo na vida, né? Então, eu vou pegar, tem gente que fala assim, ó, entrou um dinheiro na minha conta aqui, não precisa ter projeto, vou fazer um turismo, né? Vou para Nova York. Então, quer dizer, tem que ter projeto, é comprar máquina que picota batata, é investir no negócio, porque isso aí vai virar uma dívida. Então, não pegar o crédito só por pegar, né? Inteligência artificial. Aí tem gente que acha que a inteligência artificial veio para destruir os negócios. Na verdade, ela veio para dar superpoderes para o empreendedor. Ela vem para te dar mais tempo, vem para te dar mais dados, ela vem para te dar mais informação, para ajudar na gestão do negócio. Eu gosto de trazer exemplos práticos, e um exemplo que me chamou a atenção, eu contei outro dia, foi de uma cooperativa que comprava de vários produtores soja, e chegava o carregamento na porta da cooperativa, tinha um funcionário ali, e ele olhava, ele tinha que classificar o carregamento da soja em nível A, nível B ou nível C. No olhômetro, tinha experiência. Mas começaram a surgir rumores que ele recebia uma caixinha para sempre classificar como nível A. Ele também podia ficar doente, o carregamento chegava e voltava porque o funcionário faltou. E aí eles treinaram uma inteligência artificial e com fotos, o carregamento chega, já dispara várias fotos, a própria inteligência artificial já dá classificação, e uma classificação muito mais detalhada do que simplesmente ABC. Consegue ter um leque maior disso. Então, esses exemplos que a gente traz é para que a gente entenda dentro do nosso ramo de atividade como a inteligência artificial também pode facilitar o meu negócio. Aprendizado contínuo. Os americanos, eles chamam de lifelong learning. A gente fala esses termos porque muitos desses conceitos vêm dos Estados Unidos, né? Conceitos de empreendedorismo, que é o aprendizado contínuo. E aqui eu lanço um desafio. Procure, de alguma maneira,
reservar 30 minutos por dia para ter um novo aprendizado. Quando a gente fala nos últimos 5 anos o mundo mudou mais do que nos últimos 50, é isso que a gente precisa, ter informação. Às vezes a gente perde tempo com outras coisas, quando a gente pode tirar 30 minutinhos por dia, bota na rotina e vamos aprender algo novo sobre empreendedorismo, sobre qualquer assunto que nos interessar, e certamente alguma coisa a gente extrai. Algumas pessoas que veem o nosso bate-papo aqui me falam assim: poxa, Marcelo, na segunda vez que eu vi você falando, eu tive outra percepção e enxerguei outras coisas. E isso tem tudo a ver com o momento também. Então, é importante buscar esse aprendizado. E quando a gente fala em gestão orientada por dados, exatamente a gente usar inclusive da inteligência artificial para a gente se valer de dados e não por feeling. O meu sentimento é que eu vendo mais de segunda-feira do que de terça. O meu sentimento é que eu preciso abastecer a partir de setembro para vender em janeiro. Então, aqui a gente está numa cidade sazonal. A gente sabe que em alguns momentos tem mais venda do que outros. Mas a gente, às vezes, age por feeling, quando se a gente tiver esses dados compilados, a gente pode trabalhar de maneira muito mais profissional e regular nossos estoques e direcionar para os momentos certos, tá? Então, detalhando um pouquinho mais, eu falei, quando a gente fala de inteligência artificial e tecnologia, que eu falei dessa, a gente também trouxe uma política pública do Ministério, porque eu tentei levar esses conceitos de empreendedorismo para uma política pública. E aí a gente criou o Chatbot Meire. O Chatbot Meire dúvidas do MEI, fale com a Meire. O que eu recebia de ligação dos amigos de Itanhaém, até um dia que um amigo me ligou e falou assim: Marcelo, você pode ver quanto meu MEI está devendo aí? Eu falei: não, aí eu não posso, né? Como é que eu vou... Aí são dados sigilosos, não posso saber quanto que cada um deve. Mas, enfim... Aí a gente criou o Chatbot Meire. Depois vocês pesquisam lá no gov.br/MEI. Você tem uma bonequinha muito simpática, é um robozinho. Qualquer dúvida que você tiver sobre empreendedorismo, você pergunta e ela mesma responde. E a gente criou também o aplicativo Meu MEI Digital. E no aplicativo Meu MEI Digital, a Meire também está lá disponível. A gente chegou à conclusão que é muito mais fácil as pessoas terem hoje um celular do que um computador. Então, como a gente simplificou muito o sistema pelo gov.br/MEI, que é uma plataforma que hoje está com 100 mil acessos diários. 100 mil acessos por dia, inclusive de sábado e domingo. E aí, então, a gente pegou tudo que está no gov.br/MEI, que é o portal oficial do empreendedor, e colocou na palma da mão para que você faça tudo pelo aplicativo Meu MEI Digital, que é outra política pública que a gente criou dentro desse conceito de tecnologia e inteligência artificial. E o Lifelong Learning, não adianta a gente falar que é um conceito que todo mundo precisa aprender se não está disponível. A gente disponibilizou gratuitamente lá no gov.br/MEI, eu falo que é o portal, mais de 200 cursos gratuitos para que a gente, dentro desses 30 minutos diários de novos aprendizados, a gente possa aprender algo novo. Então tem desde formação inicial para quem quer começar a empreender, para os amigos que vão começar, até formação avançada para quem já empreende e quer aprimorar o seu negócio. Todo tipo de curso, gratuito, inclusive presencial, aí a plataforma vai indicar qual é o mais próximo da sua cidade. Mas a grande maioria são todos virtuais. Gestão de dados, que é outra coisa que eu falei da IA e da tecnologia, falei da gestão de dados e do aprendizado constante. A gestão de dados é a gente trabalhar com dados, e a própria IA pode nos ajudar a trazer dados e a gente trabalhar baseado nos dados. Isso tudo que eu falei, numa cidade que a sazonalidade do comércio conta muito, é importante a gente ter dados concretos e trabalhar com base nesses dados. Para facilitar, trazendo o conceito para a política pública, nós criamos o Gestão MEI. Gestão MEI também está lá dentro do gov.br/MEI ou do aplicativo Meu MEI Digital, uma plataforma 100% gratuita para qualquer empreendedor
fazer a gestão administrativa e a gestão financeira do seu negócio. Tá? Para quem é MEI, fazendo a gestão financeira também facilita na hora de prestar contas, que é todo dia, todo ano, até o dia 31 de maio, portanto, daqui a alguns dias, encerra o prazo para quem é microempreendedor individual. Não deixem de fazer, porque gera multa da Receita Federal. Tá? Aqui, quando a gente fala de gestão de dados, eu também entendo que qualquer governo tem que trabalhar com dados. E a gente vê a força do empreendedorismo em Itanhaém e o quanto qualquer governo da cidade tem que olhar para quem empreende. Porque eu sempre repito, quem move a economia de qualquer localidade são os empreendedores. E ter uma gestão que olhe para quem empreende faz a diferença em qualquer localidade, faz um ambiente de negócios mais favorável, e isso ativa a economia. Esses dados depois eu deixo aqui, tá, Zé, para disponibilizar, viu, Patrícia? Tá? Então nós temos aqui, ó, total de empresas ativas na cidade, 15.459. É bastante empresa, só que no próximo quadro eu vou mostrar, são quase, se eu não me engano, 13 mil MEIs. Ou seja, dos 15 mil, a grande maioria é microempreendedor individual, que é quem fatura até 81 mil por ano, não é isso? E aí, matriz 15.107 e filial 352, dentro de Itanhaém. Total de empresas abertas neste ano, 346, sendo 338 matriz e 5 filiais de outra cidade que está aqui na cidade. Total de empresas extintas esse ano, 183, matriz extinta, 181, total de filial extinta em 2026, 2. Tá? Total 183. Esses dados eu vou deixar. Eu acho que é importante, que nem eu disse, quando a gente fala em trabalhar com dados, o nosso negócio tem que trabalhar com dados. Mas os governos e as políticas públicas, principalmente, têm que trabalhar com dados também. E aí, aqui, ó, eu falei que quantos 15.459 empresas, tá? Microempreendedor individual na cidade são 12.854, ou seja, dos 15 mil, a grande maioria, Tiago, é de MEI, que fatura até 81 mil por ano. O restante, a grande maioria, ela não vai me deixar errar, é microempresa. Então, 99% é entre MEI e microempresa. Por isso que é necessário ter uma gestão voltada a incentivar os pequenos negócios da cidade. E aí eu trouxe o quadro em Itanhaém do que, por ocupação, cabeleireiro 843, obra de alvenaria 640, e vocês viram ali, ó, são 6 mil mulheres, tá? 5.799, Patrícia. E 7.055 homens que são microempreendedores individuais. Tá? Eu vou deixar esse quadro para todo mundo acompanhar. Mas vamos observar agora 640 obras de alvenaria, tá? Vocês vão entender por que eu estou destacando isso. Eu acho que está faltando... Ah, tá, já vou falar. 640 obras de alvenaria. Aí eu trago esse quadro aqui para a gente mostrar a importância daquilo que o Zé começou falando, sobre a importância da força do coletivo, de trabalhar em conjunto, de conectar, da gente entender a dor do outro e fazer um movimento onde todo mundo ganhe, onde a cidade ganha. E eu quero fazer esse convite, que a gente esteja unido, trabalhando pela cidade, para que a gente não veja mais o movimento se esfriar, porque quem pode fazer esse movimento são os comerciantes. Eu vejo isso de volta para cá, e com a força de comerciantes aqui unidos, querendo fazer as coisas acontecer, e a gente não pode deixar isso esfriar. E aí, quando eu falo em rede, trabalho em rede, né? A gente fala tanto em compartilhamento nas redes sociais, e esse é um conceito americano também, o to share, compartilhar. A gente ter uma rede de negócios. O sucesso da minha pousada é o sucesso da pizzaria da Priscila e do Tiago. O sucesso de um advogado, de um contador, é ter um advogado que indique quando o meu cliente precisar.
O sucesso do empreiteiro é saber um bom eletricista para estar dentro dessa rede. A gente ter uma rede, hoje, ou seja, quando o cliente chegar, não ser apenas o nosso produto, mas uma rede que possa facilitar e a gente agir um pouco como o Uber, o Google, a Netflix, que entende as dores do cliente. Poxa, eu vim aqui, eu não sei onde eu vou comer. Eu vim na minha pousada, eu não sei que pizza que eu vou comer. Qual restaurante que está aberto essa hora? Que dia que essa rede tem que funcionar muito bem e a gente tem que trabalhar nisso. Então, esse é o conceito moderno de trabalhar em rede, fazendo as coisas acontecer. E aí, dentro dessa rede, desse conceito de to share, compartilhar, a gente criou o Contrata Mais Brasil, que eu entendo que isso é a grande sacada que a gente fez lá no Ministério, a grande revolução, mas que depende de qualquer prefeitura do Brasil aderir, tá? E aqui eu não estou para fazer fala política, estou aqui para falar sobre política pública que pode incrementar a vida de qualquer município, e eu garanto para vocês, os municípios que aderiram e estão usando, está fazendo a diferença. Como é que funciona? A ideia de rede. A gente criou uma rede para o microempreendedor individual de qualquer cidade ser contratado por qualquer prefeitura. Pequenos reparos e serviços de manutenção. Portanto, eu estou falando de pedreiro, eletricista, gesseiro, encanador, técnico de ar-condicionado, marceneiro, estofador, mecânico. São 107 ocupações que a prefeitura, ao invés de fazer uma licitação que vai trazer empresa de fora da cidade, que vai gerar emprego fora da cidade, que vai gerar impostos fora da cidade e que só vem, pega o nosso dinheiro e leva embora, a prefeitura contrata quem é da cidade, tá? Detalhe, numa licitação, isso aqui tudo dentro da legalidade. Esse programa foi validado pela AGU e pela CGU. Eu estou falando, estou fazendo um resumo, mas qualquer um desses programas, se vocês quiserem detalhamento, eu estou à disposição. O Contrata Mais Brasil, a prefeitura adere. Estamos em Itanhaém, a prefeitura aderiu? Não. Aderiu. Há um ano atrás. Quantas contratações já fez? Nenhuma. Então não basta só aderir, né, para dizer que fez adesão. Qual é a grande vantagem disso? O dinheiro do microempreendedor individual, diferente da grande empresa, ele circula na economia da cidade. Ele gira a economia. Ah, mas eu vendo pizza, eu sou salão de beleza, eu tenho uma loja de roupa, eu tenho farmácia. O que tem a ver comigo? Se é pedreiro, eletricista, gesseiro? Isso tudo movimenta a economia da cidade. O dinheiro de um microempreendedor individual, ele vai comer na cidade, ele vai comprar na loja do bairro, ele vai depender de todos os serviços que a cidade tem. Isso traz desenvolvimento local. Marcelo, é uma contratação sem burocracia. Exato. Mas e o valor? Porque às vezes você está falando, mas... né? Ótimo, boa pergunta. Eu estou aqui para responder, eu falo da ideia, mas eu posso responder todas as dúvidas. Não. O valor é assim, como é que funciona? Se vocês quiserem, se a gente tiver internet, eu posso até demonstrar depois. Se tiver com tempo, se quiserem. Eu demonstro que é uma plataforma pública, gov.br/Contrata Mais Brasil. Qualquer cidadão pode acompanhar. E o Zé foi um grande entusiasta quando soube disso, né, Zé? Há um ano atrás, né? Fez uma movimentação, houve a adesão, mas não houve nenhum tipo de contratação. Ele é uma modalidade de licitação, porque só que você está dentro da modalidade de pronto pagamento, baseado na Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações. Portanto, para o limite até R$ 13.090, tá? Por serviço. A prefeitura não tem limite, pode contratar até 13 mil vários serviços. Então, só que quando eu falo que é até 13.090, não é necessariamente todos os serviços de 13 mil. Por exemplo, tem prefeituras que a gente sabe que tem um depósito só de cadeira rasgada. Rasgou a cadeira, em 5 dias eu faço a contratação do estofador da cidade para consertar aquela cadeira, ao invés de eu jogar num depósito e esperar uma nova licitação. Quebrou o ar-condicionado, eu já fui vereador de oposição aqui na cidade, tá, gente? Eu falava, prefeito incompetente, não arruma esse ar há um ano, né?
Só que agora em 5 dias você faz a contratação. Eu levei esse conceito, eu trago muito eu levo muito das dores de Itanhaém para Brasília, mas eu também trago as soluções de Brasília para Itanhaém, porque o meu laboratório sempre foi essa cidade. Eu me lembro que eu cheguei num posto de saúde, um pintor, que é amigo meu lá do Jardim Oásis, me falou assim: Marcelo, uma empresa, eu não vou ter fidelidade com os números que eu não me lembro, tá? Marcelo, uma empresa de fora veio aqui, pintou o posto de saúde, eu não me lembro exatamente os números, mas vamos supor, foi 200 mil a licitação, eles vieram aqui, me contrataram e eu pintei tudo por 20, percebe? Então, quer dizer, o dinheiro vai embora, não circula na economia. Então, dentro da tua pergunta, é até 13 mil por serviço. Então, é para pequenos reparos, serviço de manutenção, justamente para estar dentro da modalidade de pronto pagamento, de valor de até 13.090, mas pode ser um serviço, ó, rasgou a cadeira, quebrou o pé da cadeira, 200, 300, 400 reais, é até 13 mil o máximo. Quero pintar essa sala, a Câmara Municipal também pode aderir e fazer serviços na Câmara. Isso tudo vai ativando a economia. E as cidades que aderiram, e eu posso dar vários exemplos aqui, os prefeitos me ligam e falam: Marcelo, você não imagina a repercussão política. Sabe o que eles falam, Priscila? Olha, antes na minha cidade era só empresa de fora, agora eu contrato... Isso é bom até para quem é político, gente. É entrega política, né? Além de movimentar a economia. Sendo assim, o governo, nesse programa, tem alguma lei de incentivo para que, entre aspas, incentive ou obrigue que as prefeituras façam isso para que gere essa roda da economia dentro do município ou não? Eu acho que só... Ou basta boa vontade? É isso, basta boa vontade, porque é uma adesão, a Prefeitura está quando o Zé divulgou aqui, eu dei uma entrevista aqui na CAI, já fez adesão imediata, mas até hoje eu não vi nenhuma contratação. Então... Baseado nisso que ela falou, a sugestão que o prefeito poderia surgir, igual a prefeita tem uma cota X%, tem que contratar pessoas que beneficiam. Então, a prefeitura poderia ter uma cota X, tendo que contratar os serviços dos ricos da cidade. Então, de repente, poderia surgir isso. Depende da vontade. É uma boa ideia, gostei. Gostei dessa ideia. Mas aí depende de um deputado federal abraçar isso. É virar lei, é isso. Para chegar lá, vai ser agenda. Gostei muito. Virando lei, obrigatoriamente. Por lei. Depende muito da vontade política do administrador também. Ele pode pôr na própria licitação que a empresa de fora contrata gente da cidade. Mas... Verdade. Sabe qual a vantagem? Ó, aqui estamos entre amigos, eu posso dar um exemplo. Prefeitura da Ilha Comprida, a prefeita Maristela fez adesão, fizemos um ato de adesão. Ontem eu estava eu estou rodando tantas cidades que eu nem lembro. Qual? Não, Laranjal Paulista. Ontem eu estava em Laranjal Paulista, está no meu Instagram. O prefeito reuniu todos os meios da cidade, pintor, eletricista. Aí fomos lá para fazer um ato formal de adesão e já divulgação. Estava a associação comercial, foi dentro da associação comercial de Laranjal. Estava a associação. E é bacana quando a gente vê o poder público assumindo essa liderança. E reuniu tudo que é microempreendedor individual para a gente divulgar o programa com mais detalhes, porque foi só sobre isso. E mostrar como é fácil a adesão. Quando você me perguntou, o MEI ele vai fazer a inscrição uma única vez. Então como é que funciona? Ele vai fazer a adesão pela conta GovBR. Quando ele faz a adesão no Contrata Mais Brasil pela conta GovBR, eu já sei que ele é de Itanhaém, onde é o MEI dele. Eu já sei qual é a ocupação dele, vamos supor, eu sei que ele é pintor. Então toda vez que a Prefeitura de Itanhaém lançar uma demanda de pintura em qualquer órgão público, eu quero pintar, vamos supor que essa sala seja uma sala de aula, quero pintar essa sala de aula. Todo MEI pintor de Itanhaém recebe no WhatsApp dele. A Prefeitura é simplificado demais. A Prefeitura de Itanhaém está contratando para fazer. E o MEI, ele não precisa nem entrar na plataforma, ele manda pelo WhatsApp. Só que a Prefeitura não recebe a proposta. Vai receber depois de 5 dias, todos juntos, de maneira pública e transparente, para a gente saber que não tem maracutaia. Então,
É só coisa boa. Já falo. Como é que eu sei, né, que a prefeitura está exercendo isso, está contratando por isso, quais são as demandas? Entra lá no Contrata Mais Brasil, gov.br/Contrata Mais Brasil. Você falou que o primeiro passo é... A prefeitura fazer adesão. O segundo passo é contratar. Contratar. E como é que a gente sabe, cobra, que não está sendo feito? Entendeu? Já pode começar a cobrar. Fez adesão, ótimo, beleza. E aí, mas qual é que a gente cobra mesmo? Ó, beleza, e agora? Quais são as demandas que não... Tem um cadastro, Marcelo, na prefeitura do pessoal que foi... Por Então, exemplo, a prefeitura como as prefeituras... O negócio ficou meio difícil, né? No site tem algum acesso? É público, pode entrar lá. É público, tudo que eu estou falando é público. Dá para fazer esse acesso por aí? Eu vou fazer já aqui para a gente ver. É informação. É pura falta de informação. É isso mesmo. Marcelo, mas o acesso pelo gov.br/lei? Não, gov.br/Contrata Mais Brasil, ela vai entrar agora. Ó, eu falava para os prefeitos, o ano passado, quando a gente lançou, eu falava assim, vá treinando com os serviços de pequenos reparos, manutenção, porque a gente vai para... Essa é a fase 1, nós vamos abrir a fase 2, vamos abrir a 3, a gente já está na 4, tá? A fase 2 pulou de 47 ocupações para 107 ocupações que as prefeituras já podem contratar. Uma delas, mecânico. Por exemplo, mecânico, que as prefeituras, os prefeitos pediram para a gente colocar mecânico, porque às vezes os carros ficam tudo parado. Hoje já tem reparador de trator, alimento. Prefeitura, por exemplo, já pode comprar, tipo para servir um buffet para um evento. Já pode contratar numa festa, pode contratar para dar dignidade para as pessoas, para o catador de material reciclado. Entendeu? Ele vai ganhar com a latinha, mas também vai ganhar um percentual para trabalhar para a prefeitura como catador de material reciclado. São 107 ocupações. Quando eu falei da prefeita lá de Ilha Comprida, ela também fez um evento, ela fez um grande lançamento. E aí quem que me perguntou? Ah, você falou, só que às vezes vem de fora. No Contrata Mais Brasil, você consegue fazer a limitação da área. Então eu só quero pintor de Itanhaém, só quero mecânico de Itanhaém. O comando tá da prefeitura. Lá na Ilha Comprida esqueceram de colocar isso, aí a melhor proposta veio lá de Mauá, na primeira. Aí a prefeita me ligou desesperada, eu falei, cancela e faz outro, né? Sim. Pergunta. A prefeitura ela leva alguma vantagem em abrir esse procedimento? Porque, pelo que eu entendi, já está há mais de um ano, à disposição. Sim. E nada foi feito. Sim. Ou seja, se houvesse algo que desse o retorno, provavelmente ela já teria destatada, ou não. Eu entendo que o retorno é muito grande para a cidade, né? Não teve manutenção nenhuma até agora nesse ano. Hein? Não tem manutenção nenhuma. Aí. Eu acho que ele trouxe a resposta aqui mais completa. Quer falar? Fala você. Fala você, senão vão dizer que eu estou fazendo política aqui. Eu estou dizendo que talvez, gente, não teve nenhuma manutenção nesse ano, não precisou fazer nada. Vou aplaudir. Aplausos. Ó, você me ajuda aí? Pode, vamos lá. Ó, essa plataforma é pública, tá? Oi. Vantagem da prefeitura, a rapidez, né? A licitação você leva Sobe mais. no mínimo 3 meses. Isso, no mínimo 6 meses. Uma licitação, um pregão eletrônico, no mínimo 6 meses. E o MEI pode participar? Ele pode. Mas você concorda que não tem condição de participar? Como é que o MEI, microempreendedor individual, que o próprio nome já diz, individual, ele é o vendedor de serviço, ele é o operador de serviço, ele é o contador, ele é o jurídico, tem empresa que participa de licitação, tem 10 funcionários só para cuidar da licitação. Então, essa plataforma a gente criou justamente para dar oportunidade, não é só para o MEI, é oportunidade para a prefeitura resolver problema com agilidade. Ó, vamos aqui, ó, acessar a plataforma, tudo isso é público, tá? Ó, sobe um pouquinho. Quando eu falo, aqui, desce, deixa esses 2 quadrados. Aqui, ó, serviços e alimentos.
Quando eu falei que eu dizia para os prefeitos, vá treinando, porque a gente vai lançar a fase 2, a fase 3, a fase 4, a fase 1 eram só os serviços e eram só 47 ocupações. Na fase 2 a gente ampliou para 107 ocupações que podem ser contratadas, faz 2 semanas. A fase 3 a gente lançou alimento para compra da agricultura familiar, que também ativa a economia do município. Tem muita agricultura familiar. Hoje a lei diz que você tem que fazer 45% de compra da agricultura familiar e aqui você consegue limitar para comprar da cidade, o que também traz desenvolvimento local. E a fase 4 é também compra de cooperativa. E eu dizia, vá treinando, e eu continuo dizendo, vá treinando porque a gente quer ampliar. A gente quer chegar naquele tão sonhado momento de dizer o seguinte, por que eu preciso trazer o material escolar do Maranhão, e esse exemplo é de Itanhaém mesmo, tá? Eu levo esse exemplo para todo lugar. A gente não precisa trazer o material escolar do Maranhão se a gente poderia comprar nas papelarias da cidade e movimentar o comércio da cidade. Isso, eu falo de Itanhaém, gente, mas é um programa nacional, tá? Tem vários prefeitos já fazendo isso. Esse da papelaria ainda não vale. Mas aqui no alimento a gente já ampliou para microempresa, já não tem limitação de ICMEI. Então já pode, tanto para compra para agricultura, para merenda, ou qualquer fornecimento de alimento, quanto para um evento. Por exemplo, a Prefeitura de Laranjal Paulista já fez a contratação pelo Contrata Mais Brasil para o nosso evento que teve lá. Então, a grande dificuldade é comprovar que 45% vem desses quando a Câmara Municipal efetivamente faz a fiscalização, é difícil que algumas prefeituras façam a comprovação de que é 45%. E aí, quando faz pelo Contrata Mais Brasil, aí é possível você ter transparência nesses 45%. Isso também movimenta a economia de uma cidade. Não estou dizendo que é o caso aqui, tá? Mas por aqui tem transparência nesses dados. E aí, vamos abrir aqui para ver como funciona. Serviços. Clique em serviços, por favor. Isso. Oportunidade de serviço. Sobe um pouquinho. Entra aqui, ó. Selecione o estado. São Paulo. São Paulo. Faltou o acento. Ó, põe lá, por favor, Laranjal Paulista. Bom, deixa. Laranjal Paulista, que foi lançado ontem, o prefeito já está voando na contratação. Você consegue pesquisar do estado inteiro, de qualquer lugar. Aí, ó, primeira. Aplicar filtros. Pronto, ó. Pedreiro, já está contratando pedreiro. Expira em 22 horas. Como eles lançaram tudo lá no evento que a gente teve, eles lançaram já para botar em funcionamento. É assim, quando você lança a proposta, aparece 5 dias. No dia seguinte, aparece, expira em 4 dias. Ou seja, o MEI tem que enviar a proposta dentro desse prazo. Depois 3 dias, 2 dias, no último dia em horas e na última hora em segundos. Bota geral, sem o filtro de estado, por favor. Limpar filtros, limpar filtros. Itaém não tem. Quer pôr, mas eu já sei que não tem. Eu testei antes. Tem Santos. Santos tem, aderiu. Que eu me lembro de cabeça, sim. Pode até ser que eu esteja enganado. É só limpar o filtro. Geral. Pode deixar geral. Todos. Ó, expira em 8 minutos, ó. De agora até 8 minutos para frente, o MEI pode mandar uma proposta. Expira em 34 minutos, 12 horas, pode subindo. Aqui todo mundo que está sendo contratado, no Brasil inteiro. Ó, aqui, para aqui, ó. Vila Militar, o Exército está usando muito, no Brasil inteiro, tá? Colégio Militar, quartel, está usando muito. Aqui não tem, porque qualquer CNPJ público pode contratar, tá? Expira em 13 horas. E aí, quem que perguntou do pagamento? Foi a Priscila?
Eu acho que é importante. Abre um, vamos ver se a gente dá sorte de pegar um Pix. A maioria da... conceito de você participar de licitação, você não recebe, né? É isso. Demora, né? Vamos ver se a gente dá sorte de pegar. Aí vem toda a explicação aqui, ó. Aqui, forma de pagamento e empenho. A Prefeitura do Recife, por exemplo, que usa muito, coloca Pix. A lei diz, porque como está baseado na 14133, diz que pronto pagamento é em até 30 dias. É obrigatório. Então, a maioria das prefeituras, eu mesmo recomendo para os prefeitos, para quebrar esse conceito de não receber, primeiro fazer uma rubrica específica no orçamento. Não colocar no orçamento desses que atrasam junto o serviço de R$200 junto com uma licitação de 3 milhões. Então, fazer uma rubrica específica no orçamento para pagamento do Contrata Mais Brasil, para não acontecer problema de pagamento. E abre um outro, por favor, de prefeitura. Oi? Aqui? 15 dias. A Prefeitura do Recife paga em 2 dias após a emissão da nota. Fez o serviço, comprovou o serviço, emitiu a nota, em 2 dias, Pix na conta. Entendeu? Aqui transferência, ó. 10 dias. É até 30, pode ser empenho, transferência ou Pix. Eu sempre recomendo o Pix. Mas uma coisa, aqui a gente precisa equipar para passar informações, né? Replicar. Então, eu estou pensando que poderiam perguntar. Você falou em proposta. Essa proposta é super simples. Porque o MEI tem que mandar a proposta para a Prefeitura. Porque as pessoas precisam de orientações muito para... Você fez uma pergunta que, assim, em todas as prefeituras a gente montou tutorial. 3 tutoriais. Tutorial de adesão, que aqui já fizeram adesão com facilidade. Tutorial de como lançar demanda e tutorial de como o MEI se inscreve. Agora, se não tiver liderança de governo, não acontece. E aí, nessa liderança de governo, foi exatamente o que eu acabei de sair de Laranjal, aconteceu. Conversei com o prefeito há 2 meses atrás, falei, prefeito, envolve a associação comercial, envolve o SEBRAE regional, envolve para movimentar e ajudar os MEIs. Eu vou dar um exemplo, vamos ver se vai aparecer hoje, Taciba, no estado de São Paulo. O prefeito Reginaldo de Taciba, ele me ligou, ele falou, Marcelo, você não imagina a revolução que está sendo na minha cidade por causa do Contrata Mais Brasil. Disse ele que chegou numa quadra, tinha uma quadra abaixo do nível da rua. Então você entrava, tinha que descer arquibancada com a escada e não tinha corrimão. Aí ele chegou lá numa reunião, as mães estavam todas reunidas na porta e com reclamação que uma criança tinha caído, estava colocando em risco a segurança, enfim. Apareceu, Taciba? Ah, tá. Então, hoje não teve contratação esses últimos dias. Mas ele usa muito, eu brinco com ele que ele usa proporcionalmente mais do que o João Campos lá de Recife, porque é uma cidade pequenininha e tem muita contratação. E aí, o que acontece? Aí as mães estavam reunidas, fizeram uma manifestação e aí falaram assim, prefeito, tem que ter um corrimão aqui, urgente, isso aqui é um absurdo. Aí ele falou, pode deixar que em 10 dias eu vou colocar o corrimão. Aí debocharam dele e falaram, o outro ficou 8 anos, não fez, você vai fazer em 10 dias, isso que virou deboche. Em menos de 10 dias estava lá. Eu ainda falei, prefeito, mas em 5 você resolve isso. Ele falou, eu coloquei 10 para garantir, que nem eu estava acreditando, ele falou. Então, quer dizer, colocou o corrimão lá que era pedido. Então, além de tudo, além de movimentar a economia, é bom politicamente, concorda? Na agilidade, o programa trabalha em 3 frentes. Agilidade, oportunidade por meio da cidade e, me ajuda, desenvolvimento local, economia. Movimenta a economia da cidade. Tudo isso vai fazendo aquele compartilhamento, aquela rede acontecer. E algo que eu trago sempre que eu falo sobre o Contrata Mais Brasil, que é aquela coisa que não aparece, não está no conceito, que é o conceito abstrato. Pertencimento. Ele traz a sensação de pertencimento da localidade. É o pintor falando assim, eu vou pintar a escola que meu filho estuda, eu vou caprichar nesse ambiente. E o filho falando assim, quem pintou essa escola foi meu pai. Eu consigo trazer esse pertencimento da localidade, melhor autoestima, mas tem que ter comando. Pronto. Oi? Não tenha dúvida.
Podemos voltar lá, Contrata Mais Brasil, que foi esse conceito que a gente trouxe do... A própria população acaba virando fiscal. É isso. E aí é isso que vocês falaram, Priscila e Patrícia. Com a informação fazer acontecer. Se bem que eu sou testemunha que o Zé já tentou fazer acontecer, né, Zé? Até trazer o Sebrae para casa jurídico, a gente não consegue. Isso aqui não tem pai, gente. Não é dizer, quem trouxe foi o Zé, quem fez foi o outro lá. Não interessa, interessa o que é bom para a cidade, não é verdade? Oi? Hein? Eu apoio. Gente, para finalizar, quiser eu abro o discurso aqui já. Bora, Zé. Para finalizar, não amplia a tela só. É o convite que eu faço para a gente finalizar esse bate-papo, que a gente possa estar unido, né? Unido pela cidade, para a gente transformar o local onde a gente vive e através do empreendedorismo. Eu vejo o empreendedor como a força motora de qualquer localidade, né? Então, que a gente não tenha medo do novo, que a gente não fique parado. Acho que aqui, todo mundo que está aqui está se movimentando, está pensando no empreender, está pensando na cidade, está pensando na região, porque se é bom para o empreendedor, é bom para todo mundo. Então é isso que a gente tem que fazer. Enquanto a gente falava, né, o pessoal aqui já está pensando como que a gente vai ajudar a ativar essa economia, como que a gente vai movimentar a cidade. Tem prefeito que chega para mim e fala assim: Marcelo, o Ministério do Empreendedorismo tem verba para fomentar a minha cidade? Eu falo, tem. Joga lá o Contrata Mais Brasil, faz uma movimentação do Procred. Quando você for a feira do empreendedor, quando você fomenta o comércio local, você está fomentando a tua cidade. Mas tem prefeito que só quer a verba na mão. Não estou falando de nenhum específico, tá? E aí não se interessa por programas que realmente podem ativar a economia com sustentabilidade. Não é isso, Andréia? Essa feira do empreendedor viria só pela prefeitura, não pela associação comercial? Não, poderia ter vindo pela associação. Poderia? Poderia. Aqui é a imagem, alguns amigos aqui já sabem, né? Quem ainda não viu, o que é isso aqui? Quem ainda não viu, o que é? Um jacaré ou crocodilo, eu não sei a diferença, eu acho que é crocodilo, com um marshmallow na cabeça. E aí, o que tem a ver o marshmallow com o nosso bate-papo? É uma história real de um guia de turismo na Flórida, onde ele levava os turistas para passear nos pântanos. E uma vez ele estava com um barco muito cheio de turista e ele, pela primeira vez, ele se assustou. Ele viu muitos crocodilos chegando perto do barco. Aquilo não era comum. E ele ficou muito assustado. E ele falou, como que eu vou sair dessa? Porque a responsabilidade é dele, de levar o turista para perto dos crocodilos. E ele não sabia o que fazer. Ele viu que um dos turistas... Não, ele tinha sempre um saco de marshmallow que ele dava na embarcação para os turistas. E ele viu... A primeira coisa que ele pensou, ele pegou um marshmallow e jogou para distrair a atenção dos crocodilos. E ele percebeu que aquilo, embora não seja ambientalmente, né, permitido, nem bom, foi a maneira que ele entendeu que podia distrair a atenção dos crocodilos. E aí o que aconteceu? Ele percebeu que os crocodilos ficaram loucos com o marshmallow. E aí os outros começaram a se aproximar, ele saiu distribuindo marshmallow e os crocodilos indo atrás do marshmallow. Um que não conseguiu pegar, ele estava bem próximo do barco, assim, esperando o marshmallow. Ele ficou tão distraído que ele conseguiu colocar o marshmallow na cabeça do crocodilo, entre os dois olhos. De tão distraído que ficou aquele crocodilo. Essa é uma história real, tá? Por que eu trago essa história para a gente finalizar nosso bate-papo? Porque no empreendedorismo a gente tem que também dominar a atenção do nosso cliente. Quem domina a atenção, domina a decisão. Então, o que
O que, por exemplo, as academias fazem hoje? Elas vendem treinos ou vendem estilo de vida? O que as empresas fazem? Enfim, tá me falhando algum exemplo prático. Mas o que eu quero dizer, a Apple, por exemplo. A Apple se preocupa com o preço da Samsung ou da LG? Ela está distraindo todos nós com o quê? Com valor. Se a gente entrar na disputa de preço, a gente já perdeu com o nosso concorrente. A gente tem que distrair a atenção com qualidade, com serviço, com valor, com atendimento. É o principal. A inteligência artificial que a gente falou, a tecnologia, ela pode automatizar a venda, mas o que promove a venda efetivamente é a humanização. Então o que a gente tem que fazer é distrair a atenção para dominar a decisão. Se a gente entrar na questão de disputar pelo preço, a gente não está vendendo valor, não está vendendo conceito. A gente tem que vender, é distrair a atenção para dominar a decisão. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue se firmar como empreendedor e seguir, mesmo sendo microempreendedor. Estou fazendo até um abaixo-assinado, vou mandar para você distribuir aí, Zé. Eu não gosto do nome microempreendedor nem de microempresa. Eu falo que são super empreendedores individuais, né? Por que são super? Porque mesmo pequeno, mesmo faturando até 81 mil ou 360 mil, na vontade, na coragem, na determinação, nos sonhos, são gigantes. Então a nomenclatura tem que mudar. Então, para todos vocês que são gigantes, obrigado pelo aprendizado e um forte abraço. Estou à disposição. Pensamos, você vai querer ser grande, gigante, ou vai ficar ali reclamando e sendo pequeno? Então está nas nossas publicações, somos o que pensamos. Muito bom. Baseado no pessoa. Bom, nós queremos dar aqui primeiro aqui um agradecimento aqui embaixo. Então você é a mulher que manda aqui, né? A mulher que manda aqui. É uma lembrancinha. Obrigado. Tem os presentinhos de todos. Nossa, você pode dar onde? Da padaria Marola. Olha que coisa boa. Olha que beleza, hein? Fermentação natural, não engorda. Isso aqui na chapa com manteiga e depois passa um requeijão. Né? Tá sensacional, é para você torcer pro Brasil, tá? Ah, que maravilha. Não é pizza não, né? Não. Eu não sei como é fazer pizza aqui. Oba, olha lá. Rumo ao Hexa. É isso aí. Tá escrito sensacional aqui? Olha aí que beleza.